Uhum. Olá, tudo bom? Primeiramente, boa noite. Como nós tínhamos prometido, estar realizando uma live às 20 horas. Queria agradecer a oportunidade de poder estar falando. Infelizmente não é devido ao Covid-19, mas que nós possamos estar ligados em oração, em pensamento, e que a mensagem de hoje possa trazer para nós conforto. Eu nunca falo que é uma palestra, né? Na verdade, são reflexões, e a ideia é que a gente trabalhe em cima do texto e que cada um de nós possa estar fazendo novamente uma leitura, uma análise a respeito do conteúdo que foi proposto. E a ideia é que nós estamos afastados fisicamente é estar realizando, né, semanalmente as palestras online para que a gente possa manter essa união de sentimentos e de vibrações. Como o que nós estaremos trazendo hoje é o capítulo do Evangelho, capítulo 17, título Sede Perfeitos. Então, que a gente possa estar fazendo uma leitura e uma reflexão a respeito disso, mas antes, pedir para que a gente feche os nossos olhos, eleve nosso pensamento a Deus e a Jesus, unindo os bons pensamentos, unindo as nossas vibrações no amor de Deus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, que nós possamos sentir a presença dos nossos mentores, que nós possamos sentir a presença dos bons amigos no nosso lar, nos abençoando, nos purificando, nos iluminando. E que cada um possa sair mais fortalecido com essas boas vibrações. Que assim seja. Então, vamos começar então. O capítulo do Evangelho 17, Sede Perfeito. Aí tem Mateus, capítulo 5, versículo 44 em diante. Amai vossos amigos e fazei o bem àquele que vos odeia, por aquele que vos persegue e vos caluniam. Porque se não amais senão aquele que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não fazem também? E se não saudardes senão vosso irmão, que fazei isso mais que os outros? Os pagãos não fazem também? Sede, pois, vós outros perfeito, como vosso Pai Celestial é perfeito. É um texto riquíssimo e a gente traz algumas observações em relação a essa perfeição. Será que entendemos o que é, né? Quando ele coloca no final, sede pois vós outros perfeito, como vosso Pai Celestial é perfeito, será que nós entendemos também no Evangelho como Jesus traz a figura do Deus como nosso Pai, mudando completamente a visão que nós tínhamos antigamente de um Deus punitivo, de um Deus autoritário, de um Deus juiz que nos condenava, que nos castigava. Ele vem trazendo em torno do Evangelho de amor, um Deus de paz e chamando Deus de Pai. Cada vez mais nós desse Deus. E é interessante a gente observar também que no decorrer do Evangelho ele coloca meu Deus
horas ele coloca vosso Deus e ora ele coloca nosso Deus, né? Ou Pai. Então, quando ele coloca meu Pai, ele nos diz que é a visão dele, de Cristo, em relação ao Pai Celestial. Coloca a visão nossa e a dele junto a Deus. E quando ele coloca vosso Pai, é a nossa visão, é a visão que nós temos ainda, que é diferente da visão de Cristo. E nesse final do capítulo, ele coloca: sede pois vós outros perfeito, como vosso Pai Celestial é perfeito. Ou seja, não é a visão crística da perfeição, é a visão nossa, humana ainda da perfeição, cheia ainda teoricamente de alguns defeitos ainda, por falta de entendimento e de certa compreensão da nossa parte, mas nos chama a atenção para nós buscarmos essa melhoria, buscarmos cada vez mais nos inspirarmos e cada vez mais correr atrás realmente desse aperfeiçoamento, um aperfeiçoamento ainda limitado por conta ainda dos nossos desejos ainda não serem ainda totalmente compreendidos, né? De não termos ainda total ciência dos valores e dos princípios da compreensão divina, celestial, mas que buscamos sempre esse progresso e essa evolução. E aí Kardec nos ajuda no livro dos Espíritos, pergunta 10, ele diz: o homem poderá compreender Deus? E a resposta é não. É um sentido que lhe falta. Ou seja, como ainda nos falta ainda de entender a natureza de Deus, né? Nós ainda somos muito limitados ainda em relação a tudo isso. Por conta disso, erramos muitas das vezes, por conta disso, fazemos julgamentos errados. Mas Kardec, não contente, ele vai para a pergunta 11 do Livro dos Espíritos, que diz: um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade? E a resposta é: quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. É interessante a pergunta, né? Um dia então será dado ao homem compreender o mistério da divindade? Um dia, sim, nós veremos e compreenderemos a Deus, quando não mais estivermos presos a esses laços materiais, porque nós sabemos que nós estamos nesse processo de encarnação, desencarne, reencarne, né? Várias e várias vezes para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento. Quando não mais necessitarmos reencarnar, é porque nós já atingimos um grau evolutivo. E quando nós estivermos nesse grau evolutivo, aí sim, né, então veremos a Deus. Isso é bem interessante, né? Porque no Sermão do Monte, ele traz essa reflexão para nós também. Nós, espírita cristão, que deveríamos saber de cor e salteado o Sermão do Monte, na sexta bem-aventurança diz: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Veja só como os dois textos se completam, né? Tanto o Sermão do Monte quanto a pergunta 11 do Livro dos Espíritos. Os bem-aventurados de coração verão e compreenderão a Deus. Para isso, nós precisamos estar realmente limpo de todos esses sentimentos de orgulho, de ódio,
né? Todos esses vícios que nos prendem justamente a essa parte que nós ainda carregamos. E cabe a cada um de nós trabalharmos isso realmente em nós, trabalharmos isso junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, né? Não é uma coisa que vem de fora e nos transforma. Nós temos todos os dias oportunidades para nos transformarmos, para sermos melhores. E o que nós estamos realmente fazendo de bom? Voltando novamente ao Evangelho, tem a parte que diz, o homem de bem. Será que será que temos realmente o que é ser? E aí diz o seguinte o texto, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza, se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Nós, espíritas cristãos, já temos verdadeiramente interiorizado em nós essa lei de justiça, essa lei de amor e de caridade. Isso realmente em maior pureza, né? Sem outros interesses, aí sim nós podemos nos considerar homens de bem. Porque o verdadeiro ensinamento de Jesus é o amor, é a caridade. E analisando o Evangelho, será que nós já estamos prontos a entender esse amor e essa caridade da forma com que Jesus trouxe para nós? E aí a gente recorre, né, à parte final que diz, se interroga a consciência sobre os seus... Será que nós fazemos realmente esse exame de consciência, que também está no livro dos Espíritos 19, onde, antes de deitar, passava uma revista sobre seus atos? Será que nós fazemos esse exame de consciência também, passando uma revista sobre nossos atos, para ver se em todos os nossos atos, hoje, por exemplo, nós agimos com justiça, nós agimos com amor para com todos e agimos caridosamente também para com todos que estão ao nosso redor? Um outro subtítulo que é os bons espíritas. Será que nós nos enquadramos nesse? O espírita, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente os resultados acima que caracteriza o verdadeiro espírita como verdadeiro cristão. Mesma coisa. O espiritismo não criou nenhuma moral nova, facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida ou... Será que nós, entendendo o Evangelho como nós já entendemos, temos essa fé sólida, essa fé esclarecida, que não duvidamos de nada que nos acontece e não vacilamos em nada o que nos ocorre? Esse é o verdadeiro cristão. Se nós lembrarmos dos primeiros cristãos que iam à frente realmente levando o Evangelho e por conta disso eram muitas das vezes chicoteados, muitas das vezes mortos, por conta de defender uma bandeira, por conta de defender realmente o que acreditavam. Nós temos essa fé inabalável, realmente esclarecida, que o Espiritismo traz justamente para nós, é justamente
esse rasgado véu, né, dando a nós trabalhar cada vez mais a inteligência, a consciência, a analisar o que nós estamos fazendo com aquilo que nós já aprendemos do Evangelho. Aí nós vamos para a carta de Paulo, que diz: de agora em diante ninguém mais me molesta, pois trago em mim as marcas de Cristo. Que marcas são essas que Paulo está dizendo aqui? Será que é a marca das chicotadas, das pedradas que ele levou? Ou será que realmente são as marcas do Evangelho? E aí nos cabe uma reflexão, né? Que marcas nós trazemos também? Porque cada um de nós, com certeza, já possui certa experiência dentro do cristianismo ou do espiritismo, vivências que nos trabalharam de certa forma a nossa fé. E essa marca é importante para que nós possamos cada vez mais alcançar degraus maiores. Estar trabalhando junto à espiritualidade não é um caminho onde virá facilidades, sempre difícil, onde nós temos que vencer a nós mesmos e precisamos então carregar realmente em nós a marca desse verdadeiro Evangelho, para que nós possamos em todo momento seguir segundo as orientações de Jesus. Quando ele fala, de agora em diante ninguém mais me molesta, será que nós não estamos ainda deixando ser influenciado por terceiros? Muitas das vezes nós acordamos, saímos, fazemos a nossa oração, saímos para trabalhar, e alguém já me molesta. Um carro me fecha, que fala alguma coisa, um amigo do trabalho. E o quanto eu tenho deixado isso me influenciar, e o quanto eu tenho deixado isso realmente equilibrar. Quando Paulo diz que nada mais pode molestar ele, será que nós, carregando o Evangelho, podemos dizer o mesmo? Que sabendo o que nós já sabemos do Evangelho, pode vir dificuldades que vierem, a minha fé está fortalecida e eu não vou me desequilibrar, porque eu sou responsável sobre o meu desequilíbrio. Eu posso passar pelas provas, pelas dificuldades, equilibrado, firme com o pensamento de Jesus, ou desequilibrado, ou perturbado, e levando outras pessoas a esse desequilíbrio e essa perturbação. Mas se carregar as marcas do Evangelho, do verdadeiro Evangelho em mim, nada mais vai nos molestar. E é isso que nós precisamos fazer, é isso que nós precisamos buscar cada vez mais. E aí, novamente, nós podemos fazer uma passagem pela parábola, onde tem a parte que diz que cai em lugar a semente, né? Cai em lugar de pedras, a semente cai meio ao espinheiro e a semente cai em terra boa. Que solo nós somos? Será que nós somos aquele solo realmente de pedras? Será que nós somos aquele solo de espinheiros? Será que nós somos essa terra boa? Como nós temos absorvido essa semente que vem do alto, do Evangelho, e temos absorvido ela, né? Estamos realmente, de fato, absorvendo o conhecimento que nos chega? Então, nós vamos para Paulo, capítulo 13, versículo 1, que diz:
que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Será que nós estamos ouvindo realmente o chamado? Estamos ouvindo realmente o Evangelho? E esse Evangelho tem tocado no nosso íntimo e causando mudanças para melhor, para o progresso? Em Mateus capítulo 13, versículo 23, diz: Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra e que lhe presta atenção, e que dá frutos e rende 100 ou 60 ou 30 por um. O quanto nós já temos recebido do Evangelho e o quanto nós estamos dando do Evangelho. Será que nós estamos recebendo o Evangelho na totalidade, entendendo realmente qual é a mensagem? E será que nós estamos dando frutos? Qual tipo de fruto nós estamos dando hoje com aquilo que nós já conhecemos do Evangelho, com aquilo que nós já sabemos? O quanto nós estamos contribuindo? Será que nós estamos contribuindo 100%? Será que nós estamos contribuindo 70%? Será que nós estamos contribuindo 30%? Porque adquirir o conhecimento do Evangelho é uma coisa. Colocar ele em prática no nosso dia a dia é outra. E nós precisamos fazer isso. Nós não podemos deixar as oportunidades passarem. Ainda mais nesse momento de hoje, onde todo mundo critica, todo mundo tem algo a dizer, que nós sejamos aquele que venha a trazer realmente a mensagem do Evangelho, entregando de fato uma confiança em Deus, na espiritualidade, né? Não para desequilibrar o outro, pelo contrário, para que nós possamos realmente fortalecer os outros, ajudar em tudo aquilo que for possível, tudo aquilo que tiver ao nosso alcance. E Paulo, em cartas de Hebreus, capítulo 5, versículo 14, ele diz também: Os adultos, porém, que pelo hábito possuem senso moral para discernir o bem do mal, recebem um alimento sólido. O que nós vamos tirar dessa passagem? Afinal, o que essa passagem tem a ver com o título Sede Perfeitos, né? Será que nós entendemos o que é ser adulto? Será que nós entendemos que para chegar a esse fato de adulto, nós precisamos passar pela fase de criança, pela fase da adolescência, e agora sim, munidos de mais conhecimento, temos a obrigação de fazer algo? Lembrando, né? Será que nós somos as pedras? Será que nós somos os espinhos? Ou será que nós somos a terra boa? E ele diz também, porém, que pelo hábito. Qual é o nosso hábito? Será que o nosso hábito ainda é de fazer fofoca? Será que o nosso hábito ainda é de fazer intriga? Ou será que nós estamos procurando mudar os nossos hábitos e fazer uma constante transformação e criando novos hábitos, hábitos no bem, hábitos no amor, hábitos na caridade? Porque esses hábitos vão levar nós a possuirmos senso moral exercitado. Quando é que nós vamos ter esse senso moral? Quando nós exercitarmos. E Deus, Jesus, a espiritualidade, nos dá todos os dias oportunidade para nós exercitarmos. O que nós estamos fazendo com o dia que nos foi dado? O quanto nós temos aproveitado das pessoas e das circunstâncias ao nosso redor
para exercitar a nossa tolerância, exercitar a nossa fé, exercitar a nossa confiança, para que aí sim possamos ter uma moral mais elevada, e que isso, de fato, se torna depois um hábito, né? Os grandes homens são grandes, pois fizeram do Evangelho o seu hábito. Então, ninguém chegou e já foi grande por si só. Ele foi tendo cada oportunidade do dia para modificar o seu pensamento, suas palavras e as suas ações. E assim transformando primeiramente dentro de si, para depois transformar as pessoas ao redor. Essa mudança de comportamento, mudança de pensamento, são exercícios que nós temos que fazer diariamente. Dificuldades virão, com certeza, mas cabe a nós não deixarmos mais nos abater pelas dificuldades e trabalharmos firme o Evangelho que verdadeiramente acreditamos. E aí podemos entender por que o Espiritismo veio depois, né? Primeiramente veio o Velho Testamento, caracterizando uma infância, o cristianismo caracterizando a maioridade e o Espiritismo trazendo a maturidade. Maturidade que vem com responsabilidade, que vem com ação. Nós temos que cada vez mais procurar compreender o Evangelho para nós, e que essa reflexão e essa compreensão do Evangelho, ela não dure só meia hora de uma explanação, uma hora de um trabalho, que ela possa ecoar realmente dentro de nós e que nós possamos levar isso para o nosso dia a dia, que nós possamos nos perguntar realmente o quanto nós temos vivido o Evangelho no nosso dia a dia. Em tempos tão difíceis, o quanto eu tenho colaborado para uma melhora das boas vibrações, dos bons pensamentos. Que nós possamos aproveitar esses momentos de estudo, de reflexão, justamente para procurar cada vez mais analisar os nossos atos, analisar os nossos pensamentos e colocar em prática. Nosso dever também trazer o Evangelho, a luz, para as pessoas que hoje se encontram desequilibradas, desorientadas, com medo, com falta de fé no futuro, porque muitos dizem que realmente acreditam em Deus, mas poucos verdadeiramente sentem Deus, sentem a espiritualidade. Nada é por acaso. Nós que acreditamos na espiritualidade, acreditamos na vida após a morte do corpo físico, sabemos que tudo isso que está acontecendo tem uma finalidade maior e que é para o aprimoramento e para a melhoria do nosso orbe, dos espíritos que aqui se encontram, para que possamos evoluir, para que possamos progredir. Então, que nós possamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, e possamos, de fato, procurar em nós o que está faltando, o que está faltando em mim ainda fazer, realizar, transformar, para que eu possa, amanhã ou depois,
ser um pouquinho melhor do que eu sou hoje. O que de fato eu posso fazer e que essas mudanças que eu pretendo, elas não sejam imediatistas e que elas não sejam rasas, que elas sejam de fato verdadeiras e que elas sejam constantes, para que realmente elas possam se tornar um hábito e para que nós possamos fazer do nosso dia a dia um dia melhor, um dia de justiça para com todos, de amor para com todos, de caridade para com todos. Então, dessa maneira, eu queria que a gente refletisse muito a respeito dessa passagem do Evangelho, que cada um possa analisar e trabalhar no fundo realmente do coração, de tudo aquilo que eu já tenho ouvido do Evangelho, o quanto de fato eu tenho praticado, quantas oportunidades eu tenho. Amanhã é um novo dia, um novo recomeço, que nós possamos aproveitar a oportunidade, agradecer a Deus primeiramente a oportunidade de termos saúde, a oportunidade de termos um lar, a oportunidade de termos alimento, e que nós possamos fazer diferença conosco mesmo e com as pessoas ao nosso redor. Então eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, que nós possamos nos encontrar novamente no próximo sábado. Durante toda a semana, a ideia é que nós tenhamos live. Então, segunda-feira, novamente, o Ezequiel vai estar realizando. E que assim possamos manter nosso grupo unido, de bons pensamentos, de boas vibrações, e que nós, esse verdadeiro espírita, verdadeiro cristão, a favor do bem, a favor de Deus. Que assim seja. Queria agradecer mais uma vez. Fiquem com Deus. Até o próximo sábado. Que assim seja.